Prepare-se para explorar os mistérios de Zeus como você nunca viu antes. Desde os cultos secretos em cavernas sagradas de Creta até os oráculos que sussurravam segredos ao vento, sem esquecer as histórias intrigantes de transformação e poder. Neste vídeo, vamos mergulhar nos mitos, rituais e curiosidades que cercam o maior de todos os deuses gregos. Quem era Zeus além dos trovões e raios? E como ele influenciou culturas, crenças e até mesmo o mundo moderno? Fique até o final para descobrir os detalhes mais surpreendentes sobre esse deus fascinante. Zeus é o nome que vem à mente quando pensamos no deus mais poderoso da mitologia grega. Ele é o pai dos deuses e dos homens, o governante do Monte Olimpo e o protetor da ordem e da justiça. Na cultura grega, Zeus é mais do que apenas o deus dos céus, dos raios e relâmpagos, ele é a figura central que supervisiona tudo e todos. Seu equivalente romano é Júpiter, e na mitologia etrusca, ele é conhecido como Timia. Para alguns estudiosos, ele até tem paralelos com o deus hindu Indra. Zeus era filho do titã Cronos e de Reia. Ele foi o mais jovem de seus irmãos e aquele que pôs fim ao reinado tirânico de Cronos. Depois de derrotar o pai e os titãs, Zeus dividiu o governo do mundo com seus irmãos. Poseidon ficou com os mares, Hades com o submundo, e Zeus com os céus. Ele foi casado várias vezes, primeiro com Metis, com quem teve Atena, e depois com Hera, sua rainha no Monte Olimpo. No entanto, no oráculo de Dodona, outra figura aparece, Dione, com quem Zeus teria gerado Afrodite, segundo a Ilíada. Zeus é famoso por suas aventuras amorosas, que muitas vezes resultavam em filhos divinos ou heróis mortais. Alguns de seus descendentes mais conhecidos incluem Atena, deusa da sabedoria e da guerra. Apolo e Ártemis, os deuses do sol e da lua. Hermes, o mensageiro dos deuses. Dioniso, o deus do vinho. Héracles, Hércules, o maior herói da mitologia grega. Helena de Troia, cuja beleza foi a causa da guerra de Troia. Com Hera, ele teve Ares, deus da guerra, Hebe, deusa da juventude, e Hefesto, deus do fogo e da metalurgia. Na mitologia, Zeus era visto como o grande mediador. Ele não apenas governava os deuses, mas também distribuía funções a cada um. Em textos antigos como a Teogonia de Hesíodo, ele é descrito como o líder supremo que mantém o universo funcionando. Os símbolos de Zeus são emblemáticos: o raio, a águia, o touro e o carvalho. Ele é frequentemente representado em duas poses icônicas. Em pé, empunhando um raio, pronto para agir. Sentado em um trono majestoso, mostrando sua autoridade absoluta. A estátua de Zeus em Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era uma homenagem incrível a ele. E, claro, os Jogos Olímpicos, que começaram na Grécia Antiga, eram realizados em sua honra. Zeus nasceu em um contexto de medo e opressão. Seu pai, Cronos, era avisado por uma profecia de Gaia e Urano de que seria deposto por um de seus filhos, assim como ele havia derrubado seu próprio pai. Para evitar isso, Cronos tomou uma decisão cruel: engolir todos os seus filhos assim que nasciam. Reia, esposa de Cronos, sofreu ao ver seus filhos Hestia, Deméter e Hera sendo engolidos. Mas quando chegou a vez de Zeus, ela não aguentou mais. Com a ajuda de Gaia, Reia elaborou um plano brilhante para salvar o filho caçula. Ela deu à luz Zeus em segredo na ilha de Creta e entregou a Cronos uma pedra enrolada em panos, fingindo ser o bebê. Cronos, sem desconfiar, engoliu a pedra, enquanto Zeus era escondido e criado em segurança. Algumas histórias dizem que ele foi cuidado pela própria Gaia. Outras, que uma cabra chamada Amalteia o alimentou com leite, enquanto soldados conhecidos como curetes batiam lanças nos escudos para abafar o som do seu choro. Há relatos de que uma ninfa chamada Damanteia o escondeu pendurado em uma árvore, fora do alcance de Cronos, que dominava a terra, o céu e o mar. Outra versão conta que Zeus foi cuidado por Melissa, que o alimentava com mel. Independentemente da versão, o fato é que Zeus cresceu forte, protegido e com um destino grandioso à sua espera. Quando chegou à idade adulta, Zeus decidiu enfrentar seu pai. Com a ajuda de Metis, ele deu a Cronos uma poção que o fez vomitar todos os filhos que havia engolido, começando pela pedra que Reia havia usado para enganá-lo. Dessa forma, Zeus libertou seus irmãos, Hestia, Deméter,
Hera, Hades e Poseidon. Mas Zeus não parou por aí. Ele também libertou os Ciclopes e os Hecatonquíros, gigantes de 100 braços, que estavam presos no Tártaro. Em gratidão, os Ciclopes presentearam Zeus com suas armas mais icônicas, o trovão e o raio. Com seus irmãos e aliados ao seu lado, Zeus declarou guerra contra Cronos e os Titãs. Essa batalha, conhecida como Titanomaquia, foi um confronto épico que durou anos. No final, Zeus e seus aliados saíram vitoriosos. Os titãs derrotados foram enviados ao Tártaro, uma prisão profunda no submundo. Atlas, um dos titãs, recebeu um castigo especial, carregar o céu sobre seus ombros por toda a eternidade. Após a vitória, Zeus, Poseidon e Hades dividiram o controle do universo. Zeus ficou com os céus e o ar. Poseidon ficou com os mares. Hades assumiu o submundo, onde governava as almas dos mortos. Gaia, a terra, não foi dividida, permanecendo um domínio compartilhado entre os três irmãos. Mesmo após suas vitórias, Zeus enfrentou novos desafios. Gaia não aprovava o tratamento dado aos titãs e enviou contra Zeus 2 de seus filhos monstruosos, Tifão e Equidna. Tifão era uma criatura terrível, mas Zeus o derrotou em uma batalha feroz, aprisionando-o sob o Monte Etna. Equidna, no entanto, teve sua vida poupada, junto com seus descendentes, que mais tarde se tornaram criaturas lendárias na mitologia grega. O casamento de Zeus e Hera. Zeus e Hera eram filhos de Cronos e Reia, tornando-se irmãos antes de se unirem como casal. Seu casamento foi um grande evento divino, muitas vezes representado em artes antigas, como afrescos de Pompeia. Juntos, eles tiveram filhos notáveis, como Ares, o deus da guerra; Hebe, a deusa da juventude; Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia. No entanto, algumas histórias dizem que Hera teria gerado esses filhos sozinha, sem a ajuda de Zeus. Outras versões incluem mais descendentes, como Elítia, a deusa do parto, e Eris, a deusa da discórdia. Zeus era famoso por suas inúmeras aventuras amorosas com deusas, ninfas e até mortais. Entre as deusas, ele se envolveu com Leto, Deméter, Dione e Maia. Entre as mortais, destacam-se Semele, Ió, Europa e Leda. Ele até se apaixonou pelo jovem Ganímedes, a quem concedeu imortalidade e eterna juventude, tornando-o copeiro dos deuses. Essas relações frequentemente resultavam em filhos divinos ou heróicos, o que consolidava o papel de Zeus como pai de muitas figuras importantes da mitologia. Enquanto Zeus colecionava conquistas, Hera vivia atormentada pelo ciúme. Ela era famosa por sua determinação em punir tanto as amantes de Zeus quanto os filhos nascidos dessas uniões. Suas ações muitas vezes resultavam em histórias cheias de conflitos e reviravoltas. Por exemplo, Hera perseguiu uma das amantes de Zeus, transformando-a em uma vaca e enviando um guardião, Argos, para vigiá-la. Outro exemplo é o caso de Heracles, filho de Zeus com Alcmena. Hera tentou impedi-lo de nascer e, depois, fez de tudo para dificultar sua vida. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo o ciúme de Hera é sobre a ninfa Eco. Zeus designou Eco para distraí-la com conversas intermináveis enquanto ele se envolvia com outras amantes. Quando Hera descobriu o plano, ela castigou Eco, condenando-a a apenas repetir as últimas palavras que ouvia, o que deu origem ao fenômeno do eco. O casamento de Zeus e Hera é um reflexo de forças opostas. O poder e a liberdade de Zeus contrastavam com a lealdade e o ciúme de Hera. Apesar de todas as traições, Hera manteve sua posição como a rainha dos deuses, representando o papel de esposa e protetora da ordem matrimonial. Embora Zeus seja conhecido como o poderoso guardião da ordem, seu lado sombrio é repleto de controvérsias, decisões questionáveis e comportamentos que mostram que até os deuses têm suas sombras. Zeus não hesitou em derrubar seu próprio pai, Cronos, para assumir o poder, mas sua liderança nem sempre foi justa. Ele era autoritário e fazia questão de punir severamente qualquer um que ousasse desafiá-lo, como quando condenou Prometeu por dar o fogo aos humanos. Zeus era implacável com seus rivais e, muitas vezes, cruel. Mesmo entre os deuses, ele usava sua força para manter sua posição no topo, frequentemente humilhando outros deuses ou interferindo em seus destinos. Suas conquistas amorosas nem sempre foram consensuais,
o que trouxe sofrimento não só para as mulheres que ele desejava, mas também para sua esposa Hera, que descontava sua raiva nas amantes de Zeus e nos filhos delas. Zeus era conhecido por usar raios e trovões para punir os mortais que ousassem desafiá-lo ou desobedecê-lo. Seus castigos eram temidos e, muitas vezes, brutais, como quando destruiu a humanidade no mito do dilúvio. Apesar de sua glória, o lado sombrio de Zeus nos lembra que o poder absoluto pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, mesmo para os deuses. Afinal, quem ousaria enfrentar o próprio rei do Olimpo? O principal centro de culto a Zeus era Olímpia, um local sagrado onde os gregos de todas as cidades-estado se reuniam para homenagear o Deus Supremo. A cada 4 anos, acontecia o famoso Festival dos Jogos Olímpicos, um evento que unia esporte e devoção. Ali, o altar de Zeus era algo único. Ele não era feito de pedra, mas de cinzas acumuladas de séculos de sacrifícios de animais. Esses sacrifícios seguiam um ritual tradicional, com animais de pelagem branca oferecidos em altares elevados, em reverência ao deus do céu. Zeus Vulcano, o jovem deus de Creta. Embora Zeus seja geralmente representado como um homem maduro e poderoso, na ilha de Creta, ele era venerado de forma diferente. Ali, ele era conhecido como Zeus Vulcano, ou Velchanos, um jovem deus associado à vegetação e à renovação. Em Creta, Zeus era adorado em cavernas sagradas, como as de Cnossos e Ida. Representações locais mostram Zeus como um jovem de cabelos longos sentado sob uma árvore, frequentemente com um galo em seus joelhos. Um festival chamado Vulcânia celebrava o deus, enquanto moedas e arte locais reforçavam sua imagem como uma figura rejuvenescida, ligada à fertilidade e à terra. Zeus Liceu, o deus do lobo e os rituais misteriosos. Na Arcádia, Zeus ganhava um lado mais sombrio com o epíteto de Zeus Liceu, Zeus Lobo. Esse título estava ligado a rituais arcaicos e um festival chamado Liceias, que envolvia sacrifícios e histórias de transformação em lobos. Segundo Platão, durante o festival, uma pequena quantidade de carne humana era misturada aos sacrifícios. Quem a consumisse se transformaria em lobo por 9 anos, retornando à forma humana apenas se evitasse comer carne humana durante esse período. Esses rituais carregavam um simbolismo profundo, misturando mitos, lendas e práticas religiosas antigas. Zeus Ctônio, o deus subterrâneo. Embora Zeus seja tradicionalmente associado ao céu, algumas cidades gregas cultuavam versões de Zeus ligadas ao mundo subterrâneo. Esses cultos o representavam como Zeus Melíquio, bondoso, Zeus Ctônio, terreno, ou Zeus Plútio, trazedor de riquezas. Essas versões de Zeus recebiam oferendas específicas, como animais negros sacrificados em poços no solo, refletindo uma conexão com as divindades do submundo, como Perséfone e Hades. Oráculos de Zeus, Dodona e Siuá. Embora Apolo seja mais conhecido pelos oráculos, Zeus também tinha locais sagrados onde os mortais buscavam conselhos. Dodona, no Épiro, era famoso por seu carvalho sagrado. Os sacerdotes interpretavam o som das folhas ao vento para transmitir as mensagens de Zeus. Mais tarde, sacerdotisas chamadas Peleiades assumiram esse papel. O oráculo de Siuá, no deserto da Líbia, era outro centro importante. Alexandre, o Grande, visitou o local para obter a confirmação de que era descendente direto de Zeus. Zeus continua vivo na cultura popular. Ele aparece em moedas, como a moeda grega de 2 euros, e em inúmeras adaptações no cinema, na TV e nos videogames. No cinema, Zeus foi interpretado por Laurence Olivier, em Fúria de Titãs, e Sean Bean, Percy Jackson. Nos videogames, ele é uma figura central em jogos como God of War. Nos quadrinhos, Zeus aparece tanto no universo da Marvel quanto no da DC, mostrando sua relevância como um símbolo de poder e autoridade. Zeus não é apenas uma figura mitológica, ele é um reflexo das crenças, medos e aspirações de uma civilização. Seus cultos, mitos e representações mostram o quanto ele era central para a identidade grega e continua a inspirar até hoje. Gostou de saber mais sobre Zeus? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente: qual dessas histórias você achou mais fascinante?